Salmo de número 23, versículo 5. Mais propriamente, a parte A, a primeira parte do texto. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça. O meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Senhor nosso Deus, fala conosco de novo. Por bondade e graça tua, Espírito Santo, vem sobre nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, e ministra ao coração de cada um que chegou nesse santuário com desejo ardente de ouvir a tua voz. Aquele, Senhor, que tem prazer, que tem alegria, que se alegra, Senhor, com a tua voz, com o teu falar. Que seja esse nessa noite alvo da tua bênção, da tua promessa. Meu Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade, e que cada coração tenha a certeza de que a tua presença é real, de que o Senhor está aqui, e que a partir dessa convicção que existe nos corações, a tua manifestação, Senhor, possa fluir, possa acontecer em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Sobre isso que nós falaremos nesses minutos. Procuraremos refletir sobre essa verdade de que Deus, Ele é tão poderoso, de que Ele tem em suas mãos o controle, o domínio, de tal forma que Ele é capaz de zombar, literalmente, dos seus inimigos. Aleluia! Deus, na linguagem poética dos Salmos, Ele se ri, Ele zomba dos seus inimigos. Aleluia! Por quê? Porque Ele tem o domínio, Ele tem o controle em suas mãos. E aquele que está derramado em Deus, aquele que está abraçado pela graça de Deus, eles permanecem em paz, sabendo desse poder, desse domínio, desse controle que há nas mãos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Se você acredita, e segundo, além de acreditar, se você se derrama, se você está pautado em Deus, pode ter certeza de que você não será abalado, porque você confia no domínio, no poder, no controle que há em Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O salmista, em determinado momento desta poesia, no versículo que nós lemos,
na primeira parte, ele chega a dizer: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Por quê? Porque a confiança está estabelecida. Aleluia! Quando nós temos essa confiança, o salmista diz que ele, Deus, prepararia uma mesa perante ele na presença dos seus inimigos. Isso só é possível quando nós acreditamos que, no obstante, no controle não está em nossas mãos. No obstante, tudo que nos cerca são lutas, adversidades, problemas, inimigos. Mas Deus tem o controle de tudo isso. E diante dessa verdade, ele orava e dizia: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Como pode alguém estar de tal modo confiante que pede para Deus preparar uma mesa perante ele na presença dos seus inimigos? Talvez se nós fôssemos dirigir uma oração de petição a Deus, nós jamais pediríamos ao Senhor que preparasse um banquete na presença dos nossos inimigos. Geralmente, nós queremos nos esconder. Foi assim com Gideão, quando ele malhava o trigo no lagar, lugar impróprio para se malhar o trigo. Porque lagar é lugar de pisar uvas e não da debulha do trigo. Mas Gideão, temendo os midianitas, por conta dos saques que estavam acontecendo, ele se dirige a um lugar onde ele pudesse ficar mais reservado, onde ele não pudesse ser atacado, onde a sua produção não fosse saqueada, estivesse segura. É do ser humano escolher lugares onde nós estamos protegidos. Mas a audácia, a ousadia e a confiança do salmista, em determinado momento, ela se deu de tal modo que ele diz: Deus, aleluia, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Aleluia, não será os meus inimigos, ou não serão os meus inimigos, não será a presença deles que vai me amedrontar, que vai me apavorar, que vai abalar as minhas estruturas. Não, Deus, o Senhor é o meu pastor, o controle está em tuas mãos. O controle, o domínio está em tuas mãos. Portanto, diante dessa confiança, diante desse poder, desse senhorio, dessa majestade, pode preparar uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Louvado seja Deus, porque eles serão envergonhados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa era a confiança de Davi. Como pode alguém fazer uma oração dessa natureza? Por certo, cada um de nós oraria diferente. E pediria para que Deus nos colocasse, como também houve esses tipos de orações, em um alto refúgio, em um lugar secreto, em uma torre forte, e assim por diante. Mas existem momentos da nossa vida que não dá para fugir. Existem momentos da nossa vida que não dá para se esconder. Existem momentos que não dá para ir para um lugar secreto. E quando isso acontece, quando esses momentos chegam, é preciso estar em uma confiança,
em uma intimidade tão estreita com Deus, que nós poderemos orar: Deus, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Eles não irão me intimidar. Pode preparar, Senhor, que eu vou me servir nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você não faça ideia, talvez você não consegue ter a noção, a dimensão da batalha espiritual que está acontecendo aqui nessa noite. Talvez você não tenha ideia da batalha espiritual que se trava quando nós nos debruçamos em oração diante de Deus, quando nós chegamos nesse santuário, quando nós nos reunimos em torno do nome daquele que vive e reina para todo sempre. Talvez a nossa concepção de reunião, de culto, ela é da perspectiva social e não mais do que isso. Não se equivoque. Há uma batalha nessa noite sendo travada na esfera espiritual, e você precisa de ousadia, de confiança para dizer: Deus, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, ela não está se reunindo simplesmente para se congratular, para se encontrar com os irmãos no aspecto social. A igreja, ela vive para uma missão muito maior do que essa e muito mais séria do que essa. Há uma batalha, meus queridos, há uma batalha. Nós precisamos ter essa consciência, porque senão nós vamos viver simplesmente ajuntamentos sociais. Há uma batalha sendo travada. A igreja, ela é plantada na terra com essa missão de batalhar, de saquear as trevas, de tirar pessoas desse reino tenebroso e transportá-los para o reino da luz. Não é simplesmente ajuntamentos, não é simplesmente algo de cunho social. A igreja é plantada na terra para uma batalha, e nós precisamos ter a confiança que tinha o salmista Davi para poder dizer: Senhor, eu estou numa batalha enquanto oro, eu estou numa batalha enquanto adoro, eu estou em uma batalha enquanto eu leio a tua palavra, eu estou em uma batalha enquanto eu jejuo, eu estou em uma batalha enquanto eu ouço a tua palavra, eu estou numa batalha, mas prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aleluia! Meus queridos, o fracasso de muitas igrejas na América e na Europa é porque elas perderam a noção, elas perderam a sua finalidade e começaram a se reunir pensando simplesmente que eram reuniões sociais. Caíram no ritualismo. Nós não podemos nos dar a esse momento também que a igreja, muitas delas, não todas, mas boa parte, igrejas de onde o evangelho se expandiu para o mundo, hoje serve de casas noturnas, servem de cinemas, boates, templos que antes serviam para reunião, para se falar a palavra, pregar a palavra. Hoje eles estão vivendo essa situação. Querido, não se engane, há uma batalha espiritual. Eu sou muito reservado quando falo sobre batalha espiritual, porque há uma ênfase demasiada sobre isso em alguns lugares. Mas nós não podemos ignorar a realidade dessas batalhas. Não podemos. Aleluia.
E essas batalhas são ganhas, não é pelo vocabulário, pela oratória, pela retórica, não é pelo posicionamento humano. Essa batalha não é ganha por armas desse tipo. Essa batalha, elas não são ganhas pelo status social de quem quer que seja. Essas batalhas só serão vencidas em oração. Essas batalhas só serão vencidas quando nós acreditarmos que Deus é soberano não só na terra, mas na nossa vida. Que Deus é dominador. Aleluia! E que Ele estabeleceu a igreja para uma finalidade muito mais sublime e excelente do que simplesmente se reunir para cultuar entre quatro paredes. Se nós tivermos e formos tomados por essa consciência, nós haveremos de sair vitoriosos nessas batalhas. Mas se nós perdemos essa consciência, estamos fadados às derrotas. E nós muitas vezes não nos damos conta de que estamos a alguns passos da derrota. Achamos que estamos vitoriosos, mas estamos fadados ao fracasso. Mudemos, portanto, a nossa concepção. Mudemos, portanto, a nossa consciência. Caiamos de joelho aos pés do Senhor e peçamos a Ele: Deus, mostra-me qual é a minha finalidade aqui na terra enquanto igreja do Senhor. Dá-me, Senhor, condição de fazer e de travar essa batalha, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Prepara-nos uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Mas qual é a prática de tudo isso? Podemos analisar e pensar que isso seja uma teoria, que isso seja uma poesia. Mas, se formos para o livro de Esther, um livro que para muitos é um livro duvidoso, porque não traz o nome de Deus. Há exemplo também de Cantares, não aparece o nome do Senhor, o nome de Deus, não aparece esses termos. Mas a ação de Deus é tão patente, é tão clara nesses livros, que não dá para nós cairmos também nesse erro, nesse equívoco de dizer que esse livro não deveria estar listado entre os canônicos. Esther, tudo o que acontece no livro de Esther, fica evidente a ação de Deus. Deus cuidando de cada detalhe, de cada pormenor. Deus cuidando do seu povo, em cada momento que eles estavam vivendo. Quero ser breve, mas quero lhes mostrar a prática do versículo 5 do Salmo 23. Na vida do povo de Israel. Aleluia. Assuero, ele dominava desde a Índia até a Etiópia. 127 províncias. Um reino, de certo modo, abrangente em extensão. Assuero, naqueles dias, deu uma grande festa, ostentou. O versículo 4 diz que nessa ocasião ostentou as riquezas do seu glorioso reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Fez ele e convidou a todas as províncias do seu domínio para participar de um banquete de 180 dias, mostrando o seu poder, seu domínio, a sua riqueza. E ao cabo desses 180 dias, o que ele fez? Ele fez mais uma festa para os mais chegados de 7 dias.
texto diz, no versículo de número 7, dava-se de beber em copos de ouro, os quais eram diferentes uns dos outros. Você sabe o que é isso? Você faz uma festa e serve todos os seus convidados com copos de ouro. Já seria demais para nós. Porém, todos diferentes um dos outros. Ele não foi no mercado e pegou copo de massa de tomate, como muitas vezes a gente faz, né? Às vezes pega uma coletânea igual, até serve. Mas Assuero, ele pegou copos de ouro, serviu aos seus convidados, e esses copos eram diferentes uns dos outros. Cada um tomava em copos diferentes. Tamanha era a fineza com que ele servia os seus convidados. E quando estava finalizando essa festa de 7 dias, não a de 180, quando estava finalizando a festa dos 7 dias, que subentende que era para aqueles mais próximos da capital, do seu domínio, Suzã, no cabo desses 7 dias, o que ele faz? Ele pede, ele já tinha tomado uns pileque, o texto diz isso, ele já estava para lá de Bagdá, né? E outros termos que os irmãos conhecem, quando as pessoas ficam embriagadas, pode usar o termo que você quiser, que é isso mesmo que estava acontecendo com Assuero. Chegou um momento que ele, diante dessa embriaguez, ele quer ostentar mais uma vez, mas não a sua riqueza, mas a beleza da sua esposa Vasti. E pede para que ela seja introduzida diante de todos os convidados. Ela rejeita. Ela não aceita. Agora, meus irmãos, ele estava no domínio. Ele controlava o mundo de então, o rei Média Perso. Ele pede para que a sua esposa entre e ela desobedece a sua ordem. Primeiro ponto. Aleluia. Vocês achavam que eu ia falar só do rei? Que Deus não tinha uma palavra para a tua vida, para o teu coração aqui? Quantas vezes a igreja, enquanto noiva, quando se autodenomina, se autoproclama noivo, está rejeitando entrar na presença do rei. Quantas vezes o rei está convidando, porque para o rei era muito bom apresentar aquela sua esposa diante dos seus convidados, diante daqueles que estavam ali na festa, diante daqueles que estavam sob o seu domínio. Era muito propício para o rei fazer a rainha entrar. De certo modo, ele tinha orgulho. Ele queria apresentar a sua rainha, sua esposa. Ele queria que as pessoas que estavam na festa pudessem louvá-lo pela beleza da sua noiva, pela beleza da sua esposa, da rainha. Ele queria fazer com que ele fosse louvado através da noiva, através da esposa, através da rainha. Mas ela se recusou a fazer isso.
Oh, Deus está falando, essa palavra veio ao meu coração saindo hoje de casa para cá. Deus está convidando a sua igreja. Deus quer glorificar o seu nome através da vida da sua igreja. Mas ela está se recusando a apresentar-se como esposa, como noiva, como rainha. E Deus pedindo, dando ordem ao Espírito Santo para que convide a entrar na sua presença, para que Ele seja glorificado na vida dela. Mas a noiva está resistindo ao convite. A noiva tem outros atrativos, tem outros afazeres, e tem resistido demasiadamente ao convite do rei. Não tem permitido que o seu nome e que Ele seja glorificado através dela, porque ela tem se recusado terminantemente a entrar. E o Espírito Santo convida a noiva para momentos, para entrar na presença dEle, para que Ele seja glorificado nela, mas ela está muito ocupada com a outra festa que ela também estava dando para suas amigas. Ela estava muito ocupada para atender o pedido do rei, porque ela estava também servindo uma festa para as suas amigas. Ela estava ocupada. E essa ocupação, presumo que foi uma das justificativas, talvez a mais importante, para que ela não entrasse na presença do rei. Quantas justificativas temos apresentado para recusar o convite que o Espírito Santo faz para entrarmos na presença do Rei. E Ele quer que nós entremos na sua presença para que o seu nome em nós seja glorificado. Mas nós não entendemos o convite dEle. Nós estamos ocupados de tal modo que não entendemos, não fazemos caso do convite dEle. Que o Senhor nos ajude a entender que Ele tem o domínio e que quando Ele convoca para estarmos na sua presença, quando Ele nos chama para que em nós o seu nome seja glorificado, você pode estar fazendo o que for, deixe aquilo que você estiver fazendo e vá para a presença dEle. Aleluia! Você já sentiu o Espírito Santo te convidando para entrar na presença dEle? Você já sentiu o Espírito Santo te incomodando? E você começa a considerar, a ponderar que aquilo que você está fazendo, as ocupações, as responsabilidades que você está desenvolvendo, é muito importante para serem deixadas, para estar aos pés dEle. Deixe, quando Ele te incomodar. Isso sempre vai acontecer. E está acontecendo. Quando Ele te incomodar, não resista. Se curve e entre na presença dEle, porque Ele quer que o seu nome seja glorificado na sua vida. Ela resistiu. E quando ela resiste a essa ordem, o dos conselheiros do rei disse, na presença do rei e de todos os príncipes, não somente contra o rei ela pecou, mas também contra todos os príncipes, contra todos os povos que há em todas as províncias do rei. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nome do rei pode cair no descrédito, pode ser desacreditado por conta da desobediência da esposa da rainha. Isso significa dizer que o nome do rei
pode ser achovalhado, pode ser desenhado, pode ser desacreditado por conta dessa desobediência, porque a rainha não se prontificou em entrar na presença dele quando ele a convocou. Sabe por que muitas vezes nós achamos que o pecador está duro? E nós começamos a dizer, é porque o pecado está assolando de forma assustadoramente. Nós começamos a dizer que é difícil alguém se converter de verdade a Jesus Cristo, porque a mídia está conspirando contra nós, os pregadores, a igreja do Senhor. Nós começamos a dizer que é difícil alguém se converter, por quê? Porque a mídia, a sociedade, a cultura, o capitalismo, todos esses estão conspirando contra nós. Enquanto nós pregamos a palavra, eles estão indo contra tudo aquilo que nós falamos. Mas, se pensarmos bem, o coração do homem está endurecido, e não há como romper isso. E nós nos acomodamos colocando a culpa em todos esses elementos que eu falei. Mas na verdade eles estão desacreditando, é porque nós não obedecemos quando Ele nos convoca para estarmos na sua presença. Aleluia. Quando a igreja se prostra diante dEle, tudo isso que nós colocamos aqui, todos esses fatores que impedem o pecador se render a Cristo, cai por terra. O pastor falou aqui na última terça-feira de que o número dos evangélicos cresceu, mas nós não temos observado melhoras, não temos visto refletir, evidenciar as melhoras por conta desse crescimento assustador. 70% foi o índice de crescimento dos evangélicos. Mas por que o Brasil, por que o mundo continua pior? Talvez é porque esses 70% não estão se dobrando aos pés, não estão recebendo e acatando o convite quando ele é chamado para estar na presença, quando ele é chamado para que nele o nome do Senhor seja glorificado. E nós colocamos a culpa em todos esses fatores e nos esquecemos de que Ele está nos chamando a cada um para estar na sua presença. E os conselheiros disseram: rei, não somente contra o rei ela pecou, mas também contra todos os príncipes, todos os povos que há em todas as províncias, em todo o mundo, que estava sob a jurisdição de Assuero. Olha o perigo que ela causou, olha o prejuízo que ela causou. E nesse mesmo dia as princesas da Pérsia e Média, sabendo do que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Todos que souberem da atitude irresponsável, da atitude inconsequente da rainha Vasti diante da tua ordem, todos eles, todas as rainhas dirão o mesmo aos príncipes. Essa foi a conjectura, foi a conclusão que chegou os conselheiros do rei. Que conclusão nós podemos chegar hoje, quando recusamos o convite de estar aos pés dele, de sermos introduzidos na sua presença? Ou seja, isso custou a ela o seu trono. Versículo 22, o último versículo diz: enviando cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, mandando que cada homem fosse senhor em sua casa. Cada homem fosse senhor em sua casa, porque não basta ser homem, tem que ser senhor na sua casa. E que falasse segundo a língua do seu povo. Custou a rainha Vasti o seu posto. Ela foi deportada. Ela perdeu o seu lugar, o seu privilégio, as suas regalias, porque ela não se submeteu à ordem do rei. Quantas pessoas
tem perdido os privilégios que recebeu do rei. Quantas pessoas têm perdido oportunidades, regalias, dons, presença, comunhão, porque não tem se submetido à ordem dele. Quantas? Ela perdeu a sua regalia. O rei faz um edito para que eles consigam, para que eles, ao cabo de um ano, ele estaria ali para escolher alguém para substituir a sua esposa. E as mulheres sabe o que me faz lembrar? Reality show. As mulheres de todos os lugares do domínio do rei Assuero foram para Suzã, a capital, onde estava o palácio. E elas ficaram lá confinadas um ano. E à medida que surgia a oportunidade, uma delas passava pelo rei e voltava de novo para casa, ali nas mediações. E no 10º mês, a rainha Esther passa para não voltar mais. Ela é escolhida a sucessora da rainha Vasti. Mas eu não me esqueci do Salmo 23 e versículo 5. Isso é só uma introdução. Vou ter que parar. Essa história do capítulo 1 é só para os irmãos se situarem como Esther chegou no posto de rainha, sendo ela judia. E Mardoqueu disse: não diga ao rei o povo que você pertence. À tarde ela entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, a custódia de Saagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Ela não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse e fosse chamada por seu nome. Versículo 17: o rei amou a Esther mais do que todas mulheres, e ela alcançou graça e favor diante dele, mais do que todas as virgens. De sorte que lhe pôs sobre a cabeça a coroa real, e a fez rainha no lugar de Vasti. Que maravilha! Glória a Deus! Agora eu sou rainha. Não sabe da história nem a metade. Não sabe nem o que vai acontecer. Para nós, que já sabemos a conclusão de tudo isso, não temos muita dificuldade. Mas ela, Esther, não sabia. Foi coroada. Ninguém mais passou depois dela. As que tiveram chance foram antes, porque depois que ela chegou na presença do rei, ela foi coroada. Que momento glorioso. Mas o seu primo, primo ou tio, Mardoqueu, que estava ali servindo, ele não se curvava diante de Amã. E Amã ficou indignado por isso. Porque todos da província se submetiam, se curvavam, mas Mardoqueu não. O que ele fez? Perguntaram a ele por quê. Ele disse: sou judeu, eu não me curvo. Existem situações, irmãos, que nós não podemos nos curvar. Não podemos. E Amã armou uma conspiração, renumerando todos os maiorais que distribuíssem cartas com o selo do anel do rei, para destruir todos os judeus. Só que a rainha Esther
depois que tomou conhecimento disso, depois que a Mardoqueu comunicou, a princípio ela resiste, mas depois ela entende a necessidade da sua intervenção. Quando Amã está arquitetando tudo isso, e Mardoqueu veste-se de saco e cinza, sai pranteando, sem esperança. Imagina, irmãos, o selo do anel do rei em todas as cartas, dando autoridade para que todo o povo fosse destruído, todos os judeus. Não era brincadeira, não era um clima amistoso. Eles seriam exterminados. Mardoqueu saiu pelas ruas, vestido de saco, pranteando, na sua condição humana, quem sabe desesperado. E ele disse: avise a Esther. A Esther disse: eu não posso fazer nada. A Mardoqueu disse: olha, se você não fizer, deixa eu te dizer algo. Deus, embora não está a palavra ali, mas ele diz assim, está oculto, porque ele diz assim: socorro de outra parte virá. Faça alguma coisa você. Você, quem sabe foi para esse momento que você chegou aí. Foi para essa hora. Então ela entendeu que se ela não fizesse alguma coisa, todos eles seriam destruídos. Todos. Seria um holocausto. Ela se coloca diante do rei. E agora, ela faz um pedido para o rei. O que ela pede? Um banquete. Quem que ela convida? Amã. 2 banquetes ela prepara. Nos 2, ela convida o seu inimigo. Sabe por que isso? Porque antes ela orou, jejuou, e ao cabo dos dias do propósito de jejum, ela entrou na presença do rei sem ser convidada, sob o risco e pena de morte. Se o rei não estendesse o cetro como sinal de que estava aceitando-a, ela morreria. Mas ela levou em conta o perigo que estava acontecendo e sobre risco da sua própria vida, ela entra na presença do rei. E o rei, como sinal de aceitação, estende o cetro e ela toca no cetro. E diante disso, diante dessa aceitação, agora ela tem ousadia para pedir o que ela queria. Então ela pede para que se faça um banquete. E nesse banquete ela não está em secreto, sozinha, ela e o rei. Nesse banquete ela faz questão de quem esteja presente. Amã. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, na presença dos meus adversários. Sabe por que ela tinha essa ousadia? Porque ela já tinha sido aceita, com o cetro estendido em sua direção, e ela tocando o cetro do rei, sendo aceita na presença do rei. Então ela pôde pedir ao rei: eu quero um banquete, mas não em secreto. Eu quero que Amã esteja presente. Quando Amã sai do primeiro banquete, todo eufórico, porque já tinha participado do primeiro, ele estava muito eufórico, cheio de si. E agora não só participou do primeiro, mas também recebeu convite para o segundo banquete, porque ela estava lá diante deles e disse: eu quero outro banquete. E quero que a mãe esteja. Ele saiu todo nariz empinado da presença da rainha, do rei. Saiu do palácio. E quando ele está saindo, quem está na porta? Mardoqueu. E Mardoqueu não se curva diante dele. E mesmo diante de tudo isso que ele acabava de receber, desses privilégios que ele teve, de ser o único
a ser convidado para o banquete. Quando ele viu Mardoqueu na porta, o seu coração se indignou, que tudo que ele tinha acabado de receber não foi suficiente para sobrepujar a ira que ele tinha de Mardoqueu. Coração amargurado, invejoso, rancoroso, doente. Que tudo que Deus faz não é suficiente. Basta uma mínima coisa para pagar tudo que Deus fez na vida dele. Vivemos insatisfeitos com tudo, nada nos satisfaz, nada nos é suficiente. Nada nos satisfaz, nada nos preenche. Corações rancorosos, amargurados, tristes, desesperados, e depois ficam questionando Deus. Vivem doentes, psicossomáticas, são as doenças que estão infiltrando na sociedade, no coração das pessoas. Ah, meu querido, nós seríamos muito mais saudáveis se nós valorizássemos as grandezas, as riquezas, os privilégios dos quais participamos na presença de Deus. Namachai de colamaias. Mas nada nos é suficiente. Saímos daqui a pouco nós estamos correndo atrás de tantas coisas. Alguém olhou de uma maneira que eu não gostei. Passei na rua, alguém cruzou na minha preferencial, eu já fico bravo. E coisas desse tipo já vai tirando-nos a comunhão. Aquele homem recebeu o privilégio de participar do primeiro e do segundo banquete, foi o único. Mas só o fato de Mardoqueu estar ali na porta, tudo isso sucumbiu. Miserável! Que miserabilidade é essa? Escute, eu vou terminar. Escute o que Mardoqueu, o que Amã disse. Ao convite da rainha, ele disse o seguinte, e acrescentou: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete, aquele primeiro que preparou, senão a mim. E também para amanhã já estou convidado por ela, juntamente com o rei. Versículo 12 do capítulo 5. Ele já havia participado e estava convidado para o outro. Chegou em casa e contou isso. Contudo, Amã se refreou e foi para casa. Depois de ter encontrado a Mardoqueu. O versículo 9 diz: então naquele dia Amã saiu alegre e de bom ânimo. Porém, vendo a Mardoqueu à porta. Quantas pessoas que estão saudáveis, desfrutando da presença, da comunhão de Deus. Mas existem os poréns. Porém, e esse porém é infinitamente insignificante perto de tanto que ele tem vivido. Perto do que ele tem desfrutado. Saúde, beleza. Seu casamento vai bem, o seu trabalho vai bem.
e tantas outras coisas, falando no aspecto social, material, mas também espiritual, ministerial, e um porém, um coração doente, basta um porém para um coração doente perder tudo isso. Porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantava, nem tremia diante dele, Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. E ele faz o relato no versículo 13, ele diz: todavia tudo isso não me satisfez. Ele falando de tudo que tinha acontecido, ele diz assim: tudo isso não me satisfez. Tudo isso não me satisfez. Por quê? Porque ele tinha problema com Mardoqueu. Porque ele não admitia a posição de Mardoqueu. Por isso. Tudo isso, referindo-se a todos os privilégios que ele estava vivendo, não lhe era suficiente. E ele confessa com a sua boca. E outra coisa, ele sabia que amanhã ele ia participar, ele ainda não sabia do que. Amanhã ele ia participar de novo do outro banquete. E o triste é que ele teve que carregar a Mardoqueu, digo. Quando ele relatou tudo isso no versículo 14, então lhe dissera Zera, sua mulher e todos os seus amigos: façam uma forca de 50 côvados de altura, deu as medidas para que Mardoqueu seja enforcado. Enquanto ele estava conversando na sua casa, o rei estava perdendo um sono. Enquanto ele estava conspirando, o rei estava perdendo o sono. E descobriu, eu não vou me ater a esse detalhe que os irmãos sabem, descobriu que alguém interviu e não permitiu que o rei morresse. Quando ele descobriu que era Mardoqueu, o que ele fez? O que ele recebeu disso? Perguntou o rei. Por conta dessa atitude? Nada. Olha que interessante. Imagine se Mardoqueu tivesse se apressado naquele tempo, quando ele fez a mediação, se ele tivesse se apressado em receber a recompensa pelo seu feito. Agora, ele não teria recompensa a receber. Mas disseram ao rei, ele não recebeu nenhuma recompensa. Quando disseram isso ao rei, e descobriram que foi Mardoqueu que mediou, a esse momento o rei pergunta: quem está no palácio? Está entrando Amã. Diga que entre. Amã entra e o rei pergunta: Amã, o que eu devo fazer a um homem cuja honra se agrada? Ah, rei. Amã pensou, né? Deve ser eu. Então veste as suas vestes reais desse homem, coloque no cavalo do rei e mande que alguém saia pela rua desfilando com ele, puxando o cavalo onde ele está montado, e grite em alto e bom som: assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. O rei diz assim: olha, não deixe cair nenhuma palavra dessa que você falou, faça tudo isso ao judeu Mardoqueu. Meu Deus. Mesa preparada na presença do inimigo. Quando o Amã ouviu isso, o que eu fui fazer? Ele foi, é a ordem do rei, ele foi. Terminou de fazer o desfile com Mardoqueu, deixou o cavalo lá, eu acho que ele saiu até perdido. Correu para casa. Imagina como que ele foi para casa, irmãos. Você tem ideia de como ele foi para casa? A tamanha frustração. Quando ele chega em casa e faz esse relato, agora eu finalizo. Contou a Amã, a Zera, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zera, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, você já começou a cair, Amã.
Lembrei de alguém aqui agora no nosso cenário brasileiro. Você já começou a cair, irmã. Só que eles disseram o seguinte: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, queridos, tenha certeza de que se você está na presença dele, se banqueteando com o rei, os teus inimigos, eles estão caindo um a um. Eles não prevalecerão contra você. Se você está diante do rei, se banqueteando com ele, se você está obedecendo, se você está se sujeitando às suas ordens, se você está entrando na presença dele quando ele te convoca, tenha certeza que os seus inimigos não prevalecerão contra você. E essa conclusão não foi alguém da parte de Mardoqueu que chegou. A mulher, sua esposa Zeres e os seus amigos lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem você começou a cair, versículo 13 do capítulo 6, é da linhagem dos judeus. O que ela estava dizendo? Parafraseando: torça para que Mardoqueu seja de qualquer nação, qualquer um que você pensar na face da terra, menos judeu. Espere que Mardoqueu não seja judeu, Amã. Porque se ele for, você está perdido. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que os infernos, os espíritos, os demônios, quando se confederam, quando se juntam, eles dizem: se ele não fosse da igreja, se não pertencesse, se não fosse remido, se é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele.